Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a sexta aula de Sociologia e o tema da nossa aula de hoje vai ser mitologias africanas. Como a gente costuma fazer, esse nosso encontro ele vai ser dividido em três partes. Na primeira parte eu vou dizer algumas breves palavras a respeito do significado de um mito. A gente vai fazer uma introdução sobre esse tema. Num segundo momento, eu vou fazer a leitura de um mito africano em particular. E, na terceira parte da aula, caminhando para o nosso encerramento, a ideia é arriscar algumas interpretações a respeito dessa leitura que eu vou fazer. E uma coisa muito importante que vocês vão perceber, acredito eu, até o final dessa nossa conversa, é que apesar de ser uma aula de sociologia, ela vai abrir várias possibilidades de comunicação, de troca de informação com outras áreas, outras disciplinas do conhecimento. Então, venham comigo, espero que vocês gostem, espero que tenha uma importância especial para vocês essa discussão de hoje. O primeiro ponto a se considerar, como eu falei para vocês, é nós tentarmos entender o que é o mito. Mito é uma história normalmente contada de geração em geração. Essas histórias elas costumam conter algumas informações, uma narrativa que tem a ver com algumas experiências que os seres humanos vivenciam neste mundo, muitas vezes experiências particulares e coletivas. Muitos dos mitos eles se referem a alguns aspectos que a gente já abordou, por exemplo, em aulas de filosofia, como a origem da vida ou a criação das coisas, dos mundos, dos seres. É possível a gente dizer que o mito, esse tipo de história, ela tem uma relevância considerável para as pessoas que o partilham, porque essas histórias permitem uma espécie de leitura do mundo e uma leitura da vida. Então, isso daqui é um elemento importante para a gente começar uma discussão e uma conversa a respeito de mitologias africanas. O que eu vou fazer com vocês agora é uma breve leitura de um mito de Exu que está nesse livro aqui. É um grande trabalho de antropologia publicado pela editora da USP e ele contém vários mitos de Exu que foram colhidos em várias partes do mundo. Só para vocês terem uma ideia, essa parte do livro, que é mais ou menos metade, ela é a parte de análise antropológica, propriamente dita, e toda essa outra parte são os mitos, são relatos orais que já estavam presentes em outros livros, ou que foram colhidos pelo autor que realizou essa pesquisa. O que eu vou fazer para vocês agora é ler um desses mitos. Não é muito longa a leitura. Vocês também vão perceber que não é uma leitura complicada. Ela tem uma certa oralidade típica desse tipo de narrativa. E eu quero que vocês vão prestando atenção em cada detalhe daquilo que eu vou lendo. E depois eu também vou retomar algum desses detalhes na hora que eu oferecer para vocês uma interpretação a respeito desse mito. Então venham comigo nesta leitura. Essa história ela foi contada da seguinte maneira. Exu foi procurar uma rainha abandonada já há algum tempo por seu marido e lhe disse: traga-me alguns fios da barba do rei e corte-os com esta faca. Eu lhe falei um amuleto que lhe trará de volta seu marido. Em seguida, Exu foi à casa do filho da rainha, que era o príncipe herdeiro. Ele vivia numa residência situada fora dos limites do palácio do rei. O costume assim determinava
a fim de prevenir toda tentativa de assassinato de um soberano por um príncipe impaciente por subir ao trono. O rei vai partir para a guerra, disse-lhe, e pede o seu comparecimento esta noite ao palácio, acompanhado de seus guerreiros. Finalmente Exu foi ao rei e disse-lhe: a rainha, magoada pela sua frieza, deseja matá-lo para se vingar. Tenha cuidado esta noite. E a noite veio. O rei deitou-se, fingiu dormir e viu logo depois a rainha aproximar uma faca de sua garganta. O que ela queria era cortar um fio da barba do rei, mas ele julgou que desejava assassiná-lo. O rei desarmou-a e ambos lutaram, fazendo grande algazarra. O príncipe, que chegava ao palácio com seus guerreiros, escutaram gritos nos aposentos do rei e correram para lá. Vendo o rei com uma faca na mão, o príncipe pensou que ele queria matar sua mãe. Por seu lado, o rei, ao ver seu filho entrar em seus aposentos no meio da noite, armado e seguido por seus guerreiros, acreditou que eles desejavam assassiná-lo. Gritou por socorro. Sua guarda acudiu e houve então uma grande luta seguida de massacre generalizado. Esse mito ele foi contado em 1954 na Nigéria e em Cuba. Tem umas coisas interessantes para a gente pensar nesse texto que eu acabei de ler para vocês. Vocês devem ter percebido que é um texto que gira em torno de questões relacionadas à família, relações familiares e poder. E ao mesmo tempo, vocês devem ter percebido também que é um texto permeado por atos muito violentos. E aqui a gente começa a ter uma primeira possibilidade de interpretação ou uma camada de sentido desse texto. Se nós considerarmos que essa história ela é passada de pai para filho, ela é contada em algumas comunidades, em momentos de solenidade religiosa, isso quer dizer que esse texto ele tem uma importância significativa para as pessoas que partilham ele como um documento cultural comum. E um dos elementos que nós podemos destacar para considerar essa importância que eu estou falando para vocês é o fato de que se trata de um mito que gira em torno do problema do poder, dos perigos muitas vezes associados ao poder e, portanto, aos cuidados que os seres humanos precisam ter em relação ao exercício desse poder e a maneira como ele deve ser conduzido para o bem da comunidade. Então aqui a gente tem um ponto muito importante. Se esse poder ele gera perigos, se em torno dele as pessoas muitas vezes têm atitudes violentas, culminando com destruição e morte, então isso também significa dizer que esse texto ele pode ser considerado uma espécie de texto de sabedoria ou de ensinamento dessa sabedoria para as pessoas que cultivam esse tipo de história mitológica. E um dos cuidados, um outro tema muito importante que a gente percebe nessa narrativa, tem muito a ver com o desafio que é interpretar as atitudes das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Se vocês se lembrarem da leitura que eu fiz, o rei tem uma certa perspectiva, é dado um tipo de informação para ele, que é diferente da informação que foi dada para a rainha, e também é diferente da informação do filho desse casal.
Em nenhum momento esses três se reuniram para conversar entre si e para tentar, a partir de um exercício de consenso, de dialética filosófica, de conversa, tentar aparar as arestas e perceber qual é a real situação em que os três estão envolvidos. E, portanto, esse mito também é um mito de sabedoria que faz com que os seres humanos prestem muita atenção no problema da comunicação entre si, no desafio de se interpretar as atitudes uns dos outros e dos riscos que todos nós corremos se nós estivermos envolvidos numa situação em que as pessoas não conseguem dialogar entre si, não conseguem conversar em relação a um determinado tipo de problema. Quando eu falo para vocês a respeito desse desafio de se interpretar a atitude das pessoas, eu falo isso porque se trata de um trabalho muito complexo que exige uma certa sensibilidade e um certo trabalho. Por que eu falo isso? Se a gente fosse tentar responder a seguinte pergunta: como interpretar a conduta uns dos outros em sociedade? Por que isso é complexo? Porque é uma tarefa que envolve alguns elementos que merecem um destaque nessa nossa conversa na aula de hoje. O primeiro desses elementos são as ações ou condutas de homens e mulheres. A maneira como elas se comportam, os seus gestos, são um dos aspectos que precisam ser considerados nesse exercício interpretativo. O segundo elemento muito importante é como essas pessoas se apresentam, quais roupas elas estão vestindo, qual o seu estado de espírito, o seu estado emocional, como é que elas se apresentam nesse teatro da vida. A gente poderia colocar nesses termos. Um terceiro ponto importante, que objetos essas pessoas usam nesse momento em que elas estão agindo ou elas se apresentam umas em relação às outras. Dependendo do tipo de objeto, a interpretação vai se dar de uma maneira ou ela vai se dar de uma outra maneira. E aqui nós já estamos começando a falar dessa articulação entre os nossos corpos e todo o aparato cultural que nós usamos para cobrir esses corpos, as nossas roupas e as tecnologias que nós usamos com as mais variadas finalidades. O quarto ponto, muito importante, são as intenções que movem esses indivíduos, homens e mulheres, numa determinada trama de relações. Se vocês notarem pelo mito, uma das questões relacionadas ao desentendimento entre esses personagens principais e os personagens secundários, os exércitos que a gente ouve nessa narrativa, isso daí passa muito pelo fato de que essas pessoas não sabem exatamente quais são as intenções que as movem. Elas tiram algumas conclusões a partir de algumas aparências, mas essas conclusões são equivocadas, como a gente pode ver pela leitura. Um quinto elemento importante são as relações que unem essas pessoas, né? Nós estamos falando de uma relação familiar, de um rei que se separou de uma rainha, e isso daí gera uma série de consequências dentro de uma perspectiva emocional. Ao mesmo tempo estamos falando de um filho, e a partir de toda essa trama nós temos uma outra camada de sentido que precisa ser considerada na hora de fazermos uma interpretação, um julgamento dessa história. E por último, sem ser menos importante, é preciso considerar os contextos em que
tudo isso daqui está reunido. Como vocês podem ver, é por isso que eu digo que esse desafio de interpretar a trama das relações humanas, ele é muito complexo, porque nós precisamos observar e conversar uns com os outros, sempre considerando tudo isso daqui. E nós sabemos que às vezes algumas pessoas, elas simplesmente optam por um ou dois desses fatores, sendo que é apenas essa totalidade que abre uma perspectiva para a gente ter uma compreensão um pouco mais ampla e um pouco mais precisa em relação à maneira como essas pessoas estão no mundo. E um terceiro nível de significado é a gente considerar que esse mito ele pode ser considerado, da maneira como ele foi lido aqui, como uma espécie de texto literário, né? Como uma ficção. Trata-se de uma ficção que ela é marcada por violência, como eu falei para vocês. Mas o interessante é a gente imaginar que essa história está sendo contada e interpretada dentro de uma determinada situação cultural com o objetivo de construir uma sabedoria do ponto de vista da maneira como nós nos conduzimos em relação à vida. Então tem um elemento muito importante aqui. Na hora que você narra uma ficção violenta e a conta a pretexto de sabedoria, você faz isso para evitar uma violência real na vida das pessoas. Então aqui a gente tem um elemento muito importante do ponto de vista literário e da narrativa e da relevância que essa narrativa tem para a vida social e para uma definição daquilo que é o humano, né? Se a gente considerar tudo isso daqui que eu falei para vocês, talvez vocês concordem comigo que a gente vai colocar o mito no centro de uma possibilidade de conversa entre vários campos de conhecimento. Podemos interpretar esse mito do ponto de vista das ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política. Podemos entender que esse mito, de uma certa forma, indica um povo que tem uma determinada forma de filosofia, de reflexão sobre a vida, uma vida comum, suas leis, costumes, suas relações de poder. Não só a filosofia como conhecimento, mas a filosofia como uma possibilidade de cultivo da sabedoria das pessoas. A gente pode fazer uma aproximação desse mito com outros mitos que nós encontramos em outras teologias. Podemos fazer todas as mitologias africanas conversarem com uma mitologia judaico-cristã, por exemplo, ou de outras perspectivas culturais. E, ao mesmo tempo, a gente pode arriscar algumas análises literárias a respeito dessa narrativa, a respeito desse texto. Quer dizer, é uma história relativamente simples, mas que abre uma possibilidade de conhecimento muito ampla. É uma história que ela tem um valor cultural por si mesma, mas ela também abre a possibilidade da gente compará-la com outras coisas que são mais próximas, por exemplo, da nossa realidade. Talvez vocês possam pensar, por exemplo, em alguns elementos que estão por trás dessa narrativa que eu falei. Famílias, conflitos familiares, a questão do poder, a questão da violência, de sucessões no poder. Se a gente considera esses temas, eu acho que vocês vão concordar comigo
que são temas que nós encontramos, por exemplo, nas peças de Shakespeare. Isso daí significa que é possível uma comparação, é possível fazer uma análise desses mitos, é possível construir um conhecimento sobre mitologias africanas que ampliem os nossos repertórios de saber a respeito da diversidade humana, a respeito das narrativas que esses humanos criam e a respeito das diversas maneiras como cada um de nós está no mundo, está na vida e precisa resolver os problemas que a vida nos coloca no dia a dia, as nossas angústias e por aí vai. Com esse comentário, eu encerro essa nossa aula, essa nossa conversa. Eu espero que ela tenha sido instrutiva e interessante para vocês. Abre uma possibilidade de vocês fazerem algumas pesquisas por conta própria, pensarem em algumas dessas comparações que eu sugeri. Se vocês tiverem alguma dúvida, conversem com o seu professor, sua professora de História, de Sociologia, de Ciências Sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no plantão do CASD. Obrigado por essa conversa, a gente se vê na próxima, até mais.